Paz do Senhor, amados! Chegamos ao primeiro dia da nossa campanha. Eu espero que vocês tenham tido uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor. Não vou tentar não me delongar muito nesse vídeo, porque minhas redes sociais me trollaram. E no vídeo de ontem, eu fiz um vídeo que eu achei curto, que foi de 30 minutos, né? Mas mesmo assim, na hora de publicar, ficou faltando o final. Então cortaram 20 minutos do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos fazer uma oração para convidar o Senhor para esse momento. Confesso que eu estava ansioso para a palavra que o Senhor ia ministrar nos nossos corações para esse momento e finalmente chegou, né? Então vamos orar, que você consiga silenciar a sua mente, silenciar o seu coração, se acalmar, né? Calar as outras vozes, porque a gente ouve tantas vozes durante o nosso dia, são tantas tarefas, são tantas obrigações, né? Tanta correria. E às vezes tudo que a gente quer é distrair a nossa mente, né? Ou às vezes tá tão ali agitado. Mas esse momento, amado, é o momento da gente entrar na presença do Senhor Jesus. Então que você vá silenciando a sua mente, que você vá acalmando seus pensamentos, vai entregando seus medos, vai entregando suas preocupações, os seus problemas, calando as vozes agitadas dentro do seu coração. Vai percebendo a calma, vai percebendo a paz no seu interior. Que o Senhor venha renovar o seu espírito. Vá se entregando, amado. Vá se acalmando. Se você, antes de começar o vídeo, quiser colocar um louvor, desligar um pouco as luzes, né? Só para ir acalmando a sua mente, o seu corpo, para entrando, né? Na presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos te convidar, Senhor, para ir nos acalmando, para ir orando por nós, Senhor, nesse momento de oração. E queremos convidar o Senhor Jesus para fazer parte, Senhor, do nosso primeiro dia oficialmente da nossa campanha, onde nós estaremos orando, Senhor, pelos 12 meses desse ano. Nós queremos convidar aquele que é o autor da vida e aquele que já tem o nosso ano de 2026 inteirinho desenhado, planejado. O Senhor já tem tudo preparado. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos conduza nesses 12 dias, assim como o Senhor tem feito, né, nos outros dias em que nós estivemos aqui orando, Pai. Nós queremos orar pela sua palavra, Senhor, que o Espírito Santo possa ministrar, entregar tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Mas que também a gente seja um terreno fértil, né, para receber a sua palavra e gerar os frutos que o Senhor deseja em nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Quero convidar vocês, amado, a ler a palavra de hoje. Ontem no bloquinho de notas eu coloquei a data e cada palavra que está sendo ministrada a cada dia. E para que fique ali como um marco, né, do que aquilo que o Jesus tem falado conosco nesses dias. E a palavra de hoje está em Êxodo, capítulo 25, versículo 30. E ela fala assim: E sobre a mesa colocará os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Assim diz o Senhor. Amados, desde ontem, quando eu terminei a gravação, né, do vídeo de ontem, já orando, pedindo para o Senhor, dá pão fresco, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E aí me veio uma palavra que eu não anotei na hora, e depois eu não lembrei mais essa palavra. E passei o dia inteiro orando, orando. Foi um dia bem corrido hoje, bem agitado. De sexta-feira sempre é um dia bem corrido no trabalho. E eu não consegui focar, não estava conseguindo escutar a voz do Senhor. E aí eu cheguei do trabalho e eu vim para o carro, né? Eu queria me conectar com o Senhor e eu queria... Na verdade, durante o dia Deus me soprou, eu entendi algo, mas falei, nossa, mas no primeiro mês do ano o Senhor quer falar sobre isso? E a palavra que me veio era mesa, né? E eu falei, nossa, mesa? O que tem a ver, mesa? Não ficou muito claro. E aí eu queria ter pesquisado alguns versículos sobre o tema, né? Sobre a palavra que veio na minha mente. E também não consegui. Então eu cheguei do trabalho, vim aqui pro carro. E aí pesquisei, li alguns e não dava. E quando eu dei de cara com esse versículo de Êxodo 25:30, eu falei, cara, eu preciso estudar sobre isso para ver se é isso. Mas assim, na hora eu falei, é sobre isso. É isso que o Senhor quer, né? E sobre a mesa colocava os pães.
sobre a mesa colocará os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. E aí eu fui pesquisar, amados, né? Para que o Senhor também me ministrasse, porque a princípio, quando a gente está levando uma palavra, primeiramente somos nós que somos ministrados, para depois compartilhar com quem quer que seja. E aí eu achei tão interessante porque eu li algumas vezes e ainda relendo assim, sou um pouco estranho, né? E sobre a mesa, parece que está faltando alguma coisa quando você lê. Quem vai colocar sobre a mesa? E sobre a mesa colocará os pães. E aí me soou muito mais estranho, os pães da presença. Que pães são pães da presença? Para mim não fazia o menor sentido. Para que estejam sempre diante de mim, presença diante de mim. Na minha cabeça ficou meio redundante, né? Presença diante de mim, enfim. E aí, quando você vai ler a Bíblia, quando eu fui ver a explicação, e eu coloquei até na inteligência artificial para ela me falar um pouco mais sobre isso. ChatGPT, exato. E aí ele me trouxe umas coisas tão interessantes. Essa palavra, amados, foi pregada no Antigo Testamento, né? Antigamente, eu não sei se todo mundo conhece, mas existia o templo, né, do Senhor. Não o templo que foi feito por Salomão. Antigamente, né, tinha a Arca da Aliança e ela ficou vagando durante anos por aí. Depois que reencontrada, ela foi colocada... Pastor Justino, se o senhor estiver por aí e eu estiver falando besteira, me ajuda, hein? Da história aí. E aí tinha colocaram a Arca da Aliança e dividiram. Era um local, na parte da frente, as pessoas ofereciam ali seus sacrifícios pelos seus pecados. Então eram animais que eram sacrificados por conta dos seus pecados. Depois tinha o lugar santo e depois o lugar santíssimo. A história conta que esses pães da presença, havia uma mesa no lugar santo, ou seja, um lugar antes do lugar santíssimo. O lugar santíssimo é onde somente o sacerdote podia entrar, e uma vez por ano, né? Só ele tinha acesso. Era uma coisa muito, assim, muito poderosa, era uma coisa muito resguardada, né? Não era para qualquer um, não se entrava de qualquer jeito, o sacerdote também não poderia entrar de qualquer jeito, porque se ele entrasse de qualquer jeito, ele era fulminado ali naquele lugar. Tamanha a presença do Senhor ali, né? E no lugar santo, eu vi uma imagem, pedi para colocar uma imagem na inteligência artificial para que eu pudesse visualizar exatamente do que se tratava isso. E era uma mesa quadrada, uma mesa de ouro, né? Em cima dessa mesa era colocado 12 pães. Quando eu imaginei os pães compridos, ou aqueles pães mais bonitos, que normalmente são colocados nas mesas para a Santa Ceia. E não, era os pães como antigamente. Para os mais modernos, era como um pão de rapidez, assim, ou aquele pão sírio que você compra um Beirute e vem aquele pão sírio. Era mais ou menos mais parecido com o pão sírio do que o rapidez. E eram 2 pilhas com 6 pães cada. Tá, ok. E o que significava isso? E aí eu achei tão bonito da presença do Senhor, porque aí me trouxe a confirmação que essa palavra realmente era pra gente. Porque esses 12 pães que estavam, né, na tenda da presença do Senhor, representava as 12 tribos de Israel. E veio calhar, né? Porque a gente tá orando pelos 12 meses de 2026 e isso foi a confirmação no meu coração que essa era a palavra que Deus tinha para nós essa noite. E aí eu estudando um pouco, o que quer dizer essa palavra, né? Os 12 pães, legal, os 12 tribos. E vem falar que Deus queria que a representatividade daquelas tribos que ele tinha escolhido para si, era o povo de Deus, estivesse sempre diante dele, né? E sobre a mesa colocara os pães da presença. Quando eu li essa frase algumas vezes, antes de ler todo esse contexto que eu estou comentando aqui com vocês, me veio assim, os pães da presença. É como se aqueles pães, na minha interpretação antes de estudar essa palavra, os pães da presença seriam os nossos frutos, né? Na presença do Senhor, enfim, mas não. Deus queria estar presente, queria que as tribos, o povo que ele escolheu, estivesse sempre diante dele, na presença dele, né? E
como isso é importante pra gente, amado, nesse primeiro mês de janeiro, e vem de encontro com o que o Senhor deseja pro nosso 2026, porque Ele já sabe tudo o que vai acontecer. O Senhor já sabe tudo que está desenhado para nós. A gente não sabe se a gente vai seguir o roteiro, né? E eu queria que Deus falasse pra gente: Senhor, o que o Senhor quer pro primeiro mês do ano? O que o Senhor quer para janeiro? E aí essa palavra realmente veio como uma confirmação. Deus quer estar presente, amado. Como começar um ano? Às vezes a gente quer trocar de carro, a gente quer ganhar mais, trocar de emprego, quer casar, sei lá. Tantos planos, né, que a gente tinha falado sobre isso do ano de 2025. Mas o que é mais importante, não dá, amados, para fazer qualquer coisa sem a presença de Deus. Não dá. Então, que nesse ano de janeiro, primeiro mês do ano, que a gente possa nos colocar e colocar literalmente a nossa vida na presença do Senhor, que nós possamos estar na presença dele. Não só janeiro, é claro, mas convidar o Senhor, como a gente tem feito aqui na campanha. Senhor, esteja na minha vida. E aí, como que a gente faz isso, né? E às vezes eu converso com uma amiga, tenho conversado com uma amiga do trabalho, e a gente fala sobre o que é viver com Jesus. É uma vida de milagres. É chave atrás de chave, porta atrás de porta, que Deus vai abrindo, que não serve ele fecha, e milagre atrás de milagre. Mentira, amados. Quem disser que a vida com Cristo é só isso, eu acho que não está vivendo um evangelho de verdade. É provação, sabe? É sacrifício, é renúncia. Se a gente parar para ver como foi a vida de Jesus, foi uma vida assim de preparação. Você está sempre se preparando para algo. É uma vida de renúncia. Você renuncia à sua carne. Você tem vontade de e você não pode, né? Mas por um bem maior, por uma vida que não é daqui. Eu escutei uma vez e hoje eu concordo integralmente com isso aqui. Nós somos cidadãos do céu passando uma temporada de aprendizado aqui na Terra. Nós não somos daqui, não somos daqui, somos seres representantes de Deus aqui na Terra, né? E às vezes a palavra vem para nos confrontar, né? O que a gente vai fazer para atrair a presença do Senhor? O que eu e você, a gente tem que renunciar, a gente tem que mudar, a gente tem que transformar para atrair a presença do Senhor. Nós falamos sobre o ano de 2025, que a gente entregou na oração de ontem, para receber o novo de Deus. Mas o que a gente vai renunciar, o que a gente vai entregar da nossa parte para que o Senhor, essa presença do Senhor, para atrair a presença do Senhor para o ano de 2026? Será que o ano passado Deus também não te pediu para renunciar a algum vício, algum comportamento, né? Alguma mania, algumas atitudes que não agradam ao Senhor? Ou às vezes, tipo assim, como a gente tem falou em algumas pregações de 2025, o famoso nada a ver. Eu não faço isso aqui, mas nada a ver, né? Seus hábitos alimentares, porque a palavra fala que somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Senhor. Nós somos a igreja que carrega a presença do Senhor. Seu corpo, o que você come, o que você bebe, o que você veste, ele glorifica o Senhor? Ele atrai a presença de Deus? Como é que tá seus pensamentos? Hoje, um dos alvos preferidos do inimigo qual é? O campo de batalha é a nossa mente, onde são travadas as maiores guerras, as maiores batalhas. Por que você acha que tem tanta gente com depressão, crise de ansiedade, crise de pânico? Isso não é falta de Deus não, amados. Não é. Eu já passei por isso e posso dizer, não é falta de Deus, né? As formas são os nossos hábitos, os nossos péssimos hábitos, a forma péssima com que a gente se alimenta, são as escolhas ruins que a gente faz. É claro que existem outras coisas que vão desencadear a sua depressão, enfim, sua condição psicológica, né, psíquica. Mas a gente pode cooperar nos cuidando da nossa saúde. Eu tenho essas crises, mas eu não procuro um psicólogo. Eu não psiquiatra, então nem pensar, porque se eu procurar
Ai, amados, perdão. Tô começando a ficar um pouquinho gripado. Vão achar que eu sou louco, né? Se eu for no psiquiatra, amado, a gente precisa se cuidar. Como a gente falou ontem, Deus vai fazer a parte dele, mas compete a nós fazer a nossa parte, né? Cuidar pra gente resplandecer a glória de Deus. Como que você é no seu trabalho? Quer um emprego melhor? Você quer estudar? Porque, amados, até no nosso trabalho, a gente é responsável por representar Jesus. Talvez não pregando a palavra, eu sou crente, eu sou cristão, não, mas com o nosso comportamento. Com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com o nosso silêncio, com aquilo que a gente fala, né? Com a forma que a gente se comporta lá dentro. Né? Na faculdade é a mesma coisa. Então é muito difícil. Aqui é um lugar muito difícil de demonstrar a glória de Deus na sua casa com a sua família. Rapaz. Lá fora, filho, você pode criar um personagem. Eu sou educado, eu sou firme, mas dentro de casa é um abençoado, uma abençoada. Dá trabalho, né? Então a gente tem que convidar o Senhor para nos transformar do nosso lado. E como que a gente faz isso? Através de oração, através de jejum e de algo que Deus tem me ensinado, assim, de aprender. Por que a gente perece? A palavra fala sobre isso. Quem é que sabe aí? Vós pereceis porque não tendes conhecimento. A gente às vezes não conhece o Deus que a gente serve. A gente não se conhece, não sabe os nossos limites, não sabe o que a gente pode suportar, não conhece quando algo não está bem, não tem coragem de enfrentar os nossos medos, sabe? E Deus tem uma palavra de não tenha medo para cada dia no ano na Bíblia, e sobra, né? A gente não lê a palavra, a gente não busca, a gente não tem interesse às vezes, a não ser que Deus fale, olha, eu estou entregando a chave. Mas às vezes a gente lê por aprendizado. E quando eu tô falando isso, eu tô falando pra mim, amados, também. Não é pra ninguém, apontando o dedo. Começa em mim, né? Poxa, que Deus é esse que eu sirvo? Como a gente comentou, né? Um aprendizado que eu tive com o pastor Justino também. Será que esse pastor prega a verdade? Tem uma irmãzinha que ela faz umas pregações na internet e ela falou, amados, nem todo vídeo que você vê de cristão na internet é bom pra você. Cuidado, abra o teu olho, né? Então, amados, para janeiro, que você possa anotar aí, Senhor, que nós possamos orar, né, e buscar isso. Faltam poucos dias aí para encerrar esse ano, poucos dias para começar o mês de janeiro e o ano de 2026. Mas a gente já pode fazer uma lista. Isso aqui eu preciso mudar. Mas assim, já coloca lá em letras garrafais. Não será fácil. Te adianto logo, amado. Não é fácil. Preciso parar de comer doce ou reduzir doce. Preciso mudar minha alimentação. Preciso estudar. Preciso fazer um monte de coisas. Além de orar. Se tudo fosse só orar, não é que orar é fácil, amado. Mas a gente não precisasse tomar nenhuma atitude. Então, até para atrair a presença de Deus, é preciso entregar, é preciso renunciar, é preciso se esforçar. Não é só pôr a nossa roupa de culto ou de missa, né? Para quem vai à missa, enfim. Não, amados. Essa, digamos, é a parte fácil. E mesmo assim, às vezes ainda é difícil pra gente. Ir pro culto hoje. Trabalhei a semana inteira, ó, não vai rolar. Cansado, a beça. Hoje tá chovendo. Não consigo. Não vou estar conseguindo. É difícil, amados, mas vale a pena. Vale muito a pena. Então, que nesse ano de 2026, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a buscar a sua presença de forma integral, Senhor. Nos ajuda a renunciar o que tiver que renunciar, aceitar o que tiver que aceitar, lutar pelo que tiver que lutar, Senhor. Para que nós possamos iniciar o ano com a sua presença integralmente. Porque hoje o Senhor falou na sua palavra que nos quer na sua presença. Nós somos os pães, Senhor, representando as tribos de Judá, as 12 tribos de Judá. Nós somos o teu povo, nós representamos o teu povo, Senhor.
Então, Pai, nos ajuda a atrair a sua presença, a estar na sua presença, Senhor, a ter comunhão contigo, a fazer aquilo que for necessário, Senhor, para atrair a sua presença nesse primeiro mês do ano. Nós te consagramos, Senhor, o mês de janeiro, Pai. Clamamos que cada segundo, Senhor, do mês de janeiro, o Senhor se faça presente, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, atrair a sua presença, Senhor, e representar o Senhor com a nossa vida, que nós sejamos realmente, Senhor, o templo que carrega a sua presença, ainda que nós tenhamos que renunciar, ainda que a nossa carne grite, ainda que doa em nós, Senhor. Não importa, Deus. O que importa é que nós estaremos como esses pães, na tua presença, nos santos dos santos, Senhor. Os santos fala sobre um lugar de intimidade, onde poucos conseguem chegar. Naquela época, Senhor, era apenas um, que era o sacerdote. Que a gente possa ser sacerdote da nossa vida, sacerdote da nossa fé, Senhor. De que forma? Buscando a presença do Senhor, tendo acesso ao lugar santo com Deus, tendo intimidade com o Senhor, estando constantemente na presença dEle. Ah, amados, mas eu não estou pronto, eu tenho tantas coisas para renunciar, eu sou tão imperfeito. Vê ao Senhor como Ele está. Constantemente na presença do Senhor. A palavra dele, a ordem dele foi muito clara hoje. Tragam a mim os pães que estejam constantemente na minha presença. O Senhor nos quer, amados, constantemente na presença dele, num lugar santo, onde poucos podem acessar. Que sejamos sacerdotes das nossas vidas, das nossas vontades, que a gente possa administrar isso e o tempo todo nos apresentando, amados, na presença do Senhor. Que é isso que Ele quer pra gente, constantemente. Isso ficou na minha cabeça, que nós possamos estar constantemente na presença do Senhor. O que tiver que mudar, Ele vai nos dar força. E o que você não tiver força para fazer, Ele vai ser a sua força. Amém? Desejo a vocês uma boa noite, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que seja um mês abençoado de janeiro e que depois a gente possa compartilhar daquilo que o Senhor fará no nosso mês de janeiro. Amém? Beijo, amados. Fiquem com Deus.